De volta com o Jornal da Manhã da Jovem Pan, de volta com o Alan Gani para nos ajudar, Alan, bom dia antes de mais nada, a projetar o começo do mandato do presidente eleito da Argentina, Javier Milei. Ele ganhou. E agora? Então, não vai ser uma tarefa fácil essa governabilidade, até porque ele não tem maioria no Congresso Nacional também, não tem apoio de alguns prefeitos, governadores, essa aliança também que ele fez com a direita não é uma aliança muito sólida, então ele tem um desafio político pela frente muito grande, Colombo, além, claro, de todo o desafio econômico, que é uma inflação de 140%, elevado gasto público, várias taxas de câmbio no país, não é tarefa fácil. O que ele vai precisar fazer, e vai ter essa grande dificuldade, é dar esse choque mais liberal na economia argentina, com uma redução do gasto público, um aumento da taxa de juros capaz de conter a inflação, mais ou menos o que passou o Brasil na década de 90 com o Plano Real. O ajuste passa por aí. Agora, ele não é só mais um economista a observar as coisas de fora. Ele é o presidente da República e assume um país dividido politicamente, assume um país com a população absolutamente sofrida. Tudo isso, o que em tese o receituário econômico recomenda, vai impor um sofrimento ainda maior a essa parte da população que já sofre os efeitos do desemprego, da inflação. Então ele tem de dosar a pílula, também não dá para chegar chutando a porta, porque senão... Algum ajuste e alguma dor nesse ajuste, inevitavelmente a população vai passar, porque o estrago foi muito grande. Então a Argentina, ela acumula anos de políticas heterodoxas, populistas, de descontrole do gasto público, de taxas de juros artificialmente baixas, de controle de preços. E agora, para conseguir sanar toda esta doença econômica, não vai ser fácil, né? Então, algum estrago, né, a população, alguma dor, ela vai acabar sentindo. Agora, como você falou, né, Colombo, é importante também ir dosando e pegar a experiência brasileira. Eu acho que é um bom exemplo do que a gente passou aqui no Brasil. Quer dizer, o Plano Real, ele teve uma fase dura de ajuste, de uma taxa de juros muito elevada para conter a inflação, que gerou uma recessão num primeiro momento, mas depois, com a inflação controlada, a estabilidade de preço, a população acabou se beneficiando e veio também aí um período de crescimento econômico e, inclusive, um período que trouxe benefícios na economia à frente, né, para os próximos governos. Por exemplo, o governo Lula 1 acabou capitalizando isso. Então, esse choque mais liberal, ele acaba aí tendo também o seu benefício futuramente. Vamos colocar a Amanda Klein e o Cláudio Dantas nessa conversa também, Alan Gani. Tem isso, né, Amanda? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tem o receituário econômico, estritamente econômico, mas tem gente debaixo desse receituário econômico também. Então, ele vai ter de dosar aí a volúpia, o desejo dele de resolver tudo imediatamente, com medidas muito radicais, porque ele foi eleito também porque tem muita gente sofrendo, né? Colombo, eu acho que também tem a viabilidade política nesse caminho aí do Milei. Até que ponto essa aliança com o Macri vai significar que ele terá a maioria no parlamento? E qual é o tamanho do apoio que essa aliança do Macri vai outorgar a Milei e qual será o preço que ele terá que pagar? Será que ele vai realmente conseguir levar adiante os seus planos mais mirabolantes, que até do ponto de vista econômico são de difícil implementação? Ninguém imagina exatamente como ele seria capaz de dolarizar a economia. E é claro que num debate eleitoral, principalmente vindo de um populista, aí temos dois populistas na Argentina, né, um de direita, outro de esquerda, eles normalmente prometem, são aquelas soluções fáceis para problemas muito complexos. E aí, quando você chega para tentar viabilizar, aquilo fica muito mais difícil, ainda mais porque a Argentina veio de uma seca histórica, esse ano a maior seca em 100 anos, que comprometeu imensamente as suas exportações de produtos do agronegócio, e é por isso que ela chegou ao fundo do poço, essa recessão que deve chegar a 3% em 2023. Como é que serão as condições de 2024? Você terá condições climáticas talvez mais amenas, que punam menos a produção argentina?
o Milei vai ter que contar até com o imponderável. Como será a relação dele com outros países, com Brasil, China, Mercosul? São os maiores exportadores, investidores da Argentina, que ele prometeu deixar pelo caminho. Dificilmente ele vai conseguir levar isso a cabo, porque o país com profundas dificuldades, recessão econômica, inflação e desemprego é o dele, não são os outros. Ele provavelmente vai ter que rever uma parte importante desse receituário mais radical, porque uma coisa é quando você é um candidato histriônico, populista de extrema-direita, e outra é quando você chega finalmente ao poder e tem um país com uma situação extremamente complexa para resolver e você precisa de alianças políticas para governar. Lembrando, claro, que a Argentina tem essa tradição de manifestações nas ruas, de protestos, e o peronismo, todos os presidentes que se colocaram contra o peronismo, Fernando Larrua, por exemplo, não completaram seu mandato. Você vai ter que enfrentar uma oposição peronista muito forte e que está acostumada a manobrar ali, por exemplo, com sindicatos e outras entidades sociais que têm grande representatividade, força de mobilização que vão às ruas. Você vai ter que lidar com essa oposição aguerrida também. Esse é um aspecto importante, né? Essa capacidade do argentino ou de uma parcela da Argentina de se organizar e reclamar quando entende que está tendo algum direito vilipendiado, alguma coisa nesse sentido. Como é que você está prevendo esse começo de mandato do presidente Milei, hein, Cláudio? Colombo, eu não gosto de fazer previsão, mas eu gosto de analisar o frame do filme que a gente está assistindo. Naturalmente, uma coisa é campanha, outra coisa é governar. É preciso descer do palanque e fazer política. Fazer política com o que temos de política. Um congresso, no caso aí da Argentina, um congresso dividido, com forças importantes de ambos os lados. E, naturalmente, a capacidade de diálogo é que vai fazer diferença. Então, neste momento do governo de transição, da formação do novo governo, novo gabinete, o Milei vai ter de ser muito hábil na escolha desse interlocutor. Quem será vamos dizer assim, o articulador político do governo no Congresso? Naturalmente, não é o presidente da República. O presidente da República, ele é o líder, né, o símbolo ali para conduzir, traçar as diretrizes. Então, o staff dele é que importa. As nossas atenções estarão todas em cima da formação desse novo gabinete. Então, naturalmente, essa preocupação com o Congresso é uma preocupação real. Em relação a várias outras medidas, eu vejo que muitas vezes as análises elas são feitas com base nas experiências brasileiras. A gente precisa sair um pouquinho, né, da caixinha para entender as propostas do Milei. Quando a gente fala assim, não tem banco, ele quer acabar com o Banco Central, então acabou, não vai dar certo. Bom, o Panamá não tem Banco Central desde a sua fundação e nunca viveu um colapso econômico. Ele tem o padrão dólar também. Então, a dolarização não significa necessariamente que vai haver algum problema maior do que já é enfrentado pelos argentinos. Essas dores do crescimento que a gente fala, né, o Gani mencionou ali, pode ficar ali, pode doer um pouco mais para os argentinos essas mudanças. Eu me questiono, pode doer mais do que aquilo que os argentinos já vivem? Não sei. Eu estou muito interessado em saber justamente aqui das diretrizes principais que estão colocadas pelo Milei. Corte de gasto público, perfeito, excelente a reforma administrativa. Depois vem reforma tributária com redução de impostos e flexibilização do ambiente trabalhista, comercial e financeiro. Eu acho que essa fórmula ela é fundamental para a expansão da economia, para a liberação das forças produtivas e para o avanço, para direcionar, recolocar a Argentina no caminho da prosperidade. Se der certo lá, vai ter um impacto enorme nas eleições de todos os países da América Latina, especialmente no Brasil, em 2026.